Olá pessoal, mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Tema de hoje, trabalhando com volume. Indicado para o ensino fundamental, mas muito usado no ensino médio. Habilidade EF 07MA30, ou seja, indicado para o sétimo ano e habilidade 30. Resolver elaborar problemas de cálculo de medida de volumes de blocos, retangulares no caso, envolvendo as unidades usuais, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Vamos lá. Relações importantes quando falamos em volume. O que você vai ter que saber? Que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, relação de 1 para 1. Outra coisa, que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, também relação de 1 para 1. Esqueça que L é litro, ml, mililitros. São as unidades mais usadas no dia a dia, tá ok? Então, litro, decímetro cúbico, mililitro, centímetro cúbico, tá ok? Bora ver o exemplo no dia a dia. Então, se eu estou falando em 3 decímetros cúbicos, eu estou falando em quê? 3 litros, relação de 1 para 1. Se eu estou falando em meio decímetro cúbico, eu estou falando em quê? Meio litro. Não esqueça, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Outro exemplo, se eu estiver trabalhando com centímetro cúbico, eu estou falando em quê? Em mililitro, ml. Então, 3 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 3 ml. Outro exemplo, se eu tiver 500 centímetros cúbicos, o que é que eu tenho? 500 ml, tá ok? Então, não esqueça, decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Bora ver outra coisa importante, a unidade de comprimento. Isso aqui você tem que trabalhar, que você vai precisar transformar nos exemplos que trabalham com volume. Tem as 7 unidades de comprimento. Quem está no meio? Metros. 3 para a direita, decímetro, centímetro, milímetro. 3 para a esquerda, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá ok? Exemplo de transformação. Por exemplo, se eu tenho 1 metro para transformar para centímetro, o que é que eu tenho que ver? Pego o número 1 e verifico se tem vírgula. Está aparecendo a vírgula dele? Não. Se não está aparecendo, onde é que ela está? Final do lado direito do número. É essa vírgula que vai brincar de andar para a direita ou para a esquerda, de acordo com a tabela lá em cima. Então, se eu tenho metro para centímetros, se eu olhar na tabela lá, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, a minha vírgula vai ter que andar 2 casas para a direita. Ela sai de onde ela estava, certo? E ela vai lá para o final. As casas que faltaram, o que eu faço? Acrescento zeros. Então, 1 se transformou em 100 quando a vírgula foi lá para o final do lado direito. Ela andou 2 casas para a direita, porque lá na tabela de metro para centímetro anda 2 casas para a direita. Então, agora eu vou ler isso aqui como? Vírgula no final do lado direito não precisa aparecer, ela some. Então, você pode sumir com a vírgula de novo. Então, como é que você lê? 100. 100 o quê? Centímetros. O que é que eu tinha? 1 metro. Então, corresponde o quê? A 100 centímetros. Ok? Outro exemplo. 325 milímetros para decímetros. Então, o que é que eu faço? Vou lá na... Primeiro eu verifico se tem a vírgula. Está aparecendo a vírgula do número? Não. Aonde? Final do lado direito. Vou lembrar da minha tabela lá. De milímetros para decímetros, vou dar agora para onde? Para a esquerda. Quantas casas? 2. 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula ela vai sair do lugar dela e vai andar 2 casas para a esquerda. Vai parar entre o 3 e o 2. Ela andou 2 casas. Ok? Como é que eu leio esse número? 3,25. Só que 3,25 o que agora? Decímetros. Então, 325 milímetros corresponde a 3,25 decímetros. A vírgula andou 2 casas para a esquerda. Por isso é importante saber a tabelinha lá em cima. Tá ok? Letra C, outro exemplo. 0,25 km para metros. Observe que a vírgula já está aparecendo nesse número. Fica mais fácil, você vai andar a partir dela. Se olhar nas unidades,
de quilômetro para metros, eu vou andar 3 casas para direita. 3 casas para direita. Então a vírgula vai sair de onde ela está e vai andar 3 casas. Quando ela for lá para o final, eu vou precisar acrescentar um zero aqui no final. E esse zero lá no início, ele se torna um zero à esquerda. Não tem função nenhuma quando a vírgula não está aparecendo aqui no meio. Ok? Como é que eu leio esse número? 250. A vírgula lá no final do direita pode desaparecer, né? Então fica apenas 250, só que agora metros. Então 0,25 quilômetros significa o quê? 250 metros. Então quando você vai trabalhar com volume, você tem que saber trabalhar também com essas unidades. Como é que você transforma para a direita ou como se transforma para a esquerda. Lembre que é a vírgula que anda ou para a direita ou para a esquerda. Isso aqui você tem que praticar, ok? Vamos lá. Memorizando. O que é que você tem que memorizar? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E você tem que saber as unidades de comprimento, as 7 unidades na ordem aqui, porque de vez em quando você vai ter que transformar, andando para a direita ou para a esquerda. Para ver uma aplicação do volume. Um cubo tem uma aresta de 20 centímetros. Qual é o volume desse cubo em litros? Litros, ok? Quando se fala em cubo, o que é que você tem que saber? Para calcular o volume, eu tenho que pegar a aresta e multiplicar ela 3 vezes. Então, se a aresta é A, faz A vezes A vezes A. Só preciso saber a aresta do cubo, tá ok? Porque as arestas são iguais. Se eu olhar lá, a aresta está quanto? 20 centímetros. Então, qual vai ser o meu primeiro passo nessa questão? Como ele quer em litros, o que é que tem que lembrar? Litros é sinônimo de decímetro cúbico. Então, as unidades têm que estar em decímetro. Então, o primeiro passo vai ser transformar para decímetro quem? Os 20 centímetros. Então, o que é que eu vou pegar? Pego o 20 e lembra, está aparecendo a vírgula? Não. Final do lado direito. Se eu olhar para a tabela, o que é que eu tenho? De centímetro para decímetro, anda uma casa para a esquerda. Então, eu vou pegar a vírgula e vou andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 0. Como é que eu leio esse número? Apenas 2. O 0 não vai ter função aqui depois da vírgula. E eu posso sumir com a vírgula também. Então, fica apenas 2. 2 o quê? 2 decímetro agora. Então, 20 centímetros corresponde a 2 decímetros. É o que eu queria para poder calcular o volume. Então, o segundo passo agora é calcular o volume. Pego a fórmula e substituo. Quem é a minha aresta? Não é 20. Vai ser quem? 2 decímetros. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando isso aqui, quanto é que dá? 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Decímetro cúbico, porque tudo estava sendo medido em decímetro. Então, decímetro vezes decímetro vezes decímetro dá decímetro cúbico. Então, chego no volume de 8 decímetros. Como ele queria o volume em litros, isso é a mesma coisa que 8 litros. Lembra que decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Só vou achar litros quando tiver decímetro cúbico, quando a minha unidade padrão for decímetro. Por isso que eu fiz a transformação de centímetro para decímetro aqui no primeiro passo, tá ok? Então, o volume seria de quanto? O volume do cubo é de 8 litros. Então, para eu chegar nesse 8 litros, o que é que eu tinha que fazer? Observar se estava em decímetro ou não. Como não estava, transformei de centímetro para decímetro. Não esqueçam disso. Quando se fala em litros, tem que estar em decímetros cúbicos, ok? Então, outra aplicação, vamos lá. Um cubo tem uma aresta de 0,01 metros. Qual é o volume desse cubo em mililitros agora? Ok? Então, mesma coisa. O cubo, como é que se calcula? A vezes A vezes A. Pega a aresta e multiplica 3 vezes. Tá ok? O que é que eu tenho que ver? Como ele quer em mililitros agora, o que é que eu vou olhar lá para a aresta? 0,01 metros. Mas eu tenho que lembrar que mililitros tem que estar em centímetros cúbicos. Então, vou ter que transformar esse metro para
centímetros. Então, o primeiro passo é o quê? Transformar para centímetros. Então, vou pegar 0,01 e transformar para centímetros. Lembrando que está em metros. Observe que a vírgula já estava aparecendo. Se eu olhar para a tabela, de metro para centímetros, anda 2 casas para a direita. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Vai para onde? Lá na direita do número 1. Ok? Andou 2 casas para a direita. Como é que eu leio esse número? Apenas 1, porque 0 à esquerda não tem função agora, porque a vírgula está lá no final. Vírgula no final do lado direito, precisa aparecer? Não, deixa apenas 1. 1 o que agora? Centímetros. Então, o primeiro passo foi transformar de metro para centímetros. Então, 0,01 metros é a mesma coisa que 1 centímetros. Agora, eu vou para o segundo passo, que é calcular o volume. Quem é o volume? Vai ser a aresta, que é 1, multiplicado 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Só que o volume é medido em centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque a aresta estava em centímetros agora. Então, o volume ficou 1 centímetro cúbico. Mas centímetro cúbico é sinônimo de quem? De mililitros. Como a questão me pedia em mililitros, eu tinha que transformar para centímetros cúbicos. Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Resposta, o volume do cubo é o quê? 1 mililitro. Pronto. Então, não esqueça disso. Quando pedir em litros, você tem que deixar em decímetros. Quando pedir em mililitros, você tem que deixar o quê? Em centímetros. Então, você vai ter que memorizar e trabalhar essas 3 coisas aqui. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E as 7 unidades de comprimento que você precisa transformar. Então, são coisas que você vai usar quando trabalha com o volume. Espero que você tenha entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Ok? Então, até a próxima. Um abraço, pessoal.